Você acredita na realidade que vê diante dos seus olhos? Ou você é apenas mais um prisioneiro acorrentado, assistindo a um teatro de sombras? A maioria de nós vive e morre sem nunca perceber que o mundo ao redor é uma fraude, uma ilusão confortável. Há 2.400 anos, um homem musculoso, cínico e traumatizado tentou nos avisar. E o que fizemos? Ignoramos ou distorcemos tudo o que ele disse. Bem-vindos ao Mente e Passado. Hoje vamos dissecar Platão. Não o velhinho sábio dos livros escolares, mas o homem que desprezava a democracia, flertou com a tirania e definiu o que você chama de pensar. A história da filosofia ocidental não passa de uma série de notas de rodapé sobre a obra dele. Mas quem foi, de fato, o homem por trás do mito? Primeiro segredo: Platão nunca existiu. Pelo menos não com esse nome. O homem que mudou o mundo se chamava Aristócles. Nascido em uma família aristocrática, rica e influente de Atenas, ele não era o estereótipo do nerd franzino. Pelo contrário, Platão era um apelido, significava o largo, ou ombros largos. Sim, o pai da filosofia ocidental era essencialmente um lutador de luta livre com um apelido de academia. Imagina um brutamontes intelectual que podia te esmagar num debate e, logo em seguida, te esmagar fisicamente no tatame. Esse era o nível. Mas o jovem Aristócles tinha ambições artísticas. Ele queria ser poeta, dramaturgo, queria a glória dos palcos. Até que um dia, ele caminhou por Atenas e ouviu um velho feio, descalço e irritante, fazendo perguntas impossíveis na ágora. Sócrates. Aquele encontro destruiu a vida que Aristócles planejou. Diz a lenda que após ouvir Sócrates, Platão queimou todas as suas poesias. Ele percebeu que a arte era uma imitação barata da verdade. Ele trocou a ficção pela filosofia, trocou o aplauso fácil pela busca angustiante do que é real. Um erro que muitos de nós cometemos. Buscar a verdade traz infelicidade. Mas o cinismo de Platão não nasceu do nada. Ele foi forjado no fogo da injustiça. Atenas, o berço da democracia, a tão aclamada voz do povo. Essa mesma democracia decidiu, por maioria de votos, executar Sócrates. O homem mais sábio da cidade foi condenado a beber cicuta, porque incomodava a mediocridade coletiva. Isso quebrou Platão, para sempre. Ele olhou para a democracia e viu apenas a tirania da ignorância, o governo da turba. Se o povo pode matar o homem mais justo, então o povo não serve para governar. É uma conclusão fria, elitista e talvez terrivelmente correta. Ele fugiu de Atenas, passou 12 anos viajando, Egito, Itália, Sicília, absorvendo misticismo, matemática e política. No Egito, ele viu a estabilidade de uma casta sacerdotal. Na Itália, conheceu os pitagóricos, que acreditavam que o número era a linguagem de Deus. Platão se apaixonou pela geometria, não porque gostava de formas, mas porque a geometria é eterna. Um triângulo perfeito não existe no mundo físico, apenas no mundo das ideias. E aqui entramos no núcleo da loucura genial de Platão, o mundo das ideias. Preste atenção, porque isso explica por que você se sente vazio. Para Platão, este mundo aqui, onde você paga contas, envelhece e sofre, é falso. É uma cópia degradada. Existe um lugar, uma dimensão metafísica, onde residem as formas perfeitas, a justiça perfeita, a beleza perfeita, o amor perfeito. Tudo o que vemos aqui são sombras dessas formas. Você acha que ama alguém? Você ama apenas a sombra da ideia de amor que essa pessoa reflete. É deprimente ou libertador? Depende do quanto você é apegado às suas ilusões. Ao voltar para Atenas, ele fundou a academia. Não era uma escola como as de hoje, era um culto à razão. Na entrada, uma inscrição: que ninguém ignorante de geometria entre aqui. Se você não entende a lógica abstrata,
você não serve para pensar. Lá, eles não aprendiam ofícios, eles aprendiam a morrer. Filosofar, para Platão, é aprender a morrer, é separar a alma pura do corpo corrupto. Mas Platão cometeu o erro clássico dos intelectuais. Achou que podia consertar a política real. Ele foi convidado para ser o tutor do tirano Dionísio II, em Siracusa. A chance de criar o lendário rei filósofo. A teoria? Se o governante for um filósofo sábio, a sociedade será perfeita. A prática? Um desastre absoluto. O tirano se cansou das lições de moral e geometria. O resultado? Platão, o maior nobre de Atenas, foi vendido como escravo. Sim, você ouviu bem. O pai da filosofia foi parar num mercado de escravos, até ser resgatado por um amigo rico que o reconheceu. A ironia é deliciosa. Isso nos leva à sua obra-prima e ao seu manifesto mais perigoso, a República. Muitos leem a República como uma utopia, mas olhe de perto. É um pesadelo totalitário. Platão propõe censura total da arte. Poetas? Banidos. Eles mentem. Música? Só a marcial, para dar coragem. Nada de melodias tristes. Abolição da família. As crianças seriam tomadas pelo Estado e criadas em comum. Ninguém saberia quem é seu filho, para que todos amassem a todos. Ou para que ninguém amasse ninguém. A frieza lógica de Platão eliminava o afeto humano em nome da eficiência do Estado. Gênia? Sim, ele falava em manipular a reprodução para criar os guardiões perfeitos. O nazismo e o stalinismo beberam dessa fonte, querendo ou não. Ele chamou isso de a bela mentira. Mitos criados pela elite para manter o povo obediente. Soa familiar? Religião, patriotismo, meritocracia. Mas, apesar de seu totalitarismo, ele nos deu a alegoria da caverna, a descrição mais precisa da condição humana já feita. Prisioneiros acorrentados desde o nascimento numa caverna. Eles olham para uma parede. Atrás deles, uma fogueira. Pessoas passam carregando objetos, e as sombras são projetadas na parede. Para os prisioneiros, as sombras são a realidade. Eles dão nomes às sombras. Olha, um cavalo. Olha, um livro. Mas são apenas vultos vazios. Um prisioneiro se solta. Ele vira e vê o fogo. A luz dói nos olhos. A verdade é dolorosa. Ele percebe que viveu uma mentira. Ele é arrastado para fora da caverna. A luz do sol o cega. Mas aos poucos, ele vê o mundo real. As cores, a vida, o sol. Ele sente pena dos que ficaram. Ele volta para avisá-los. Ei, aquilo são só sombras. A realidade é lá fora. O que eles fazem? Eles riem dele. Dizem que ele enlouqueceu, que seus olhos foram estragados pela luz. E se ele tentar soltá-los à força, Platão diz, eles o matariam se pudessem. Isso é o que acontece com quem diz a verdade. Jesus, Gandhi, Sócrates, Martin Luther King. A caverna não perdoa quem aponta a escuridão. Hoje, a caverna é o seu smartphone. As sombras são as redes sociais, as notícias falsas, a validação de estranhos. Você briga por sombras, chora por sombras e chama de louco quem sugere desligar a tela. Outro conceito destruído pela modernidade, o amor platônico. Você acha que é amar sem fazer sexo, não é? Errado. Para Platão, o amor é uma escada. Você começa amando um corpo bonito. É o degrau mais baixo, animal. Depois, você percebe que a beleza está em todos os corpos. Depois, ama a beleza da mente, das almas. Depois, ama a beleza das leis e das instituições. E, finalmente, ama a própria ideia de beleza, o absoluto. O amor platônico não é falta de sexo. É usar o desejo sexual como combustível para foguetes espirituais. É transcendência. Se você estacionou no corpo, você ainda está na lama. Platão exigia mais de nós, talvez mais do que somos capazes de dar. Ele acreditava na reencarnação.
Acreditava que aprender é apenas recordar o que a alma já sabia antes de nascer. Chamava o corpo de túmulo da alma, soma e sema. Uma prisão de carne que nos faz esquecer a verdade. Platão morreu aos 80 anos. Dizem que morreu dormindo, ou talvez numa festa de casamento. Tranquilo, ele já tinha se preparado para isso a vida toda. Deixou a academia, que durou mais 900 anos, até ser fechada por um imperador cristão que a chamou de pagã. Mas a influência dele é inescapável. O cristianismo é platonismo para o povo. Agostinho pegou Platão e apenas trocou o mundo das ideias pelo paraíso. A ciência moderna? A crença de que leis matemáticas invisíveis regem o universo físico. Isso é platonismo puro. Matrix, platonismo. O show de Truman, platonismo. Você não consegue fugir dele. Platão foi o arquiteto da nossa realidade intelectual. Ele definiu as regras do jogo que estamos jogando até hoje. E ele olharia para nós agora, com nossa tecnologia e nossa arrogância, e balançaria a cabeça. Ainda somos os prisioneiros. Apenas trocamos a parede da caverna por telas de 4K. A pergunta que fica é: você tem coragem de sair da caverna? De questionar suas crenças mais profundas? Ou o brilho da verdade é forte demais para seus olhos acostumados à escuridão? Talvez a ignorância seja mesmo uma bênção, mas como disse Sócrates e repetiu Platão, uma vida não examinada não merece ser vivida. Se você chegou até aqui, talvez já tenha visto um vislumbre da luz. Ou talvez, só talvez, eu seja apenas mais uma sombra na sua parede. Eu sou a mente e o passado. Se inscreva se tiver coragem de pensar. Se preferir as sombras, continue rolando o feed.